deliberações, aí a gente pede para vocês saírem um pouquinho para fazer as deliberações aqui, e depois a gente fala qual foi o resultado. Tá? Então, essa é a dissertação 482, isso é uma coisa importante, tem que mandar aí, na sorte. Do Guilherme Caldas dos Santos. E a gente tem aqui a banca, né, que vai avaliar, que é composta por mim, que sou a orientadora, a Marilda, o professor Rodrigo Otávio dos Santos, da Uninter, o professor Paulo Eduardo Ramos, da Unifesp, e o Keilani Júnior, da UFPR. Então, é uma banca, assim, bastante... É um privilégio para a gente ter uma banca dessas, né? Então, o Guilherme e eu, a gente já agradece, assim, de modo de cara. Então, Guilherme, fique à vontade para apresentar seu trabalho. Obrigado. Gostaria de começar agradecendo à banca pela presença, pela leitura, cumprimentando os presentes aqui. Essa é a apresentação da dissertação Visões de São Paulo, a marca urbana segundo Luiz G. Essa dissertação ela tem o seu ponto de partida na leitura da História em Quadrinhos Fragmentos Completos, de 1991, feita pelo Luiz G. E no processo de pesquisa ficou rapidamente claro para mim que era preciso compreender algumas outras questões, alguns outros pontos, né? Começando aqui uma digressão, né? Do final para o começo, foi necessário entender melhor a revista Goodyear, onde foi publicada essa história. Foi também necessário entender um melhor entendimento de uma temática paulista nas histórias em quadrinhos de Luiz G, uma temática que proporcionou o principal recorte dessa minha pesquisa. Foi também preciso entender melhor o conceito de paulistanidade, presente em boa parte da obra do Luiz G, e também motivador desse recorte feito. Foi preciso conhecer melhor a história da Avenida Paulista, o tema de Fragmentos Completos. Foi preciso me embrenhar melhor também, conhecer melhor a biografia de Luiz G. E aí eu aproveito para listar aí um ponto de partida conceitual, né, que é a crítica ao determinismo tecnológico, feita a partir das leituras de Andrew Finberg, mas não limitadas a ela, claro. Alguma coisa ainda aqui do embasamento teórico, né? Uma coisa que foi importante foi a compreensão do papel do discurso, né? Aqui eu coloco Foucault, e o discurso como compreendido aqui não como mero encadeamento de conceitos, de ideias, não como mera formulação, mas também como campo de luta, campo de disputas, né? Como o Foucault coloca, não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar, né? Entendendo Fragmentos Completos e essa produção paulista de Luiz G como um discurso. Também aqui comentando um pouquinho a crítica ao determinismo tecnológico, em Finberg, procura criticar a noção de tecnologia como fator de mudanças, como grande agente das transformações históricas, e a ideia da tecnologia como elemento neutro e, em última instância, benéfico. Um outro pesquisador, o Michael Smith, ele vai um pouco além, ele coloca aqui, né, sobre determinismo tecnológico, que é um termo curioso. Sua essência é de uma simplicidade dolorosa, a crença de que o progresso social é determinado pela inovação tecnológica, que, por sua vez, segue um curso inevitável. Falando um pouco sobre o Luiz G, o autor de Fragmentos Completos, nasceu em 51, em São Paulo. Entre 71 e 77, ele frequenta a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, da Universidade de São Paulo. Ele se forma em 77. Inicia sua carreira em imprensa e nos quadrinhos na revista Balão, criada por um grupo de alunos da FAU e da ECA, Luiz G incluído aí, né? Essa revista é considerada o início dos quadrinhos alternativos no Brasil pelo Moacir Cine,
E o Dagomir Marquesi observa que ela é um marco no Wood-Grude brasileiro, que é o underground, né, na sua versão brasileira. Ele tem uma passagem expressiva pela imprensa alternativa, está em veículos importantes como Versus, Movimento, Ovelha Negra, O Bicho, O Pasquim, entre outros. Passa também, tem uma passagem expressiva pela grande imprensa, passando pela revista Status, pela Isto É, pelo Jornal da República e Folha de São Paulo, entre outros veículos. A partir de 1984, ele é peça fundamental na Circo Editorial, que eu acho considerada talvez a editora de quadrinhos mais importante do final do século XX no Brasil. Em 88, ele inicia a sua carreira acadêmica, no meio ainda da revista Circo, né? Ele vai para um mestrado no Royal College of Arts, e a partir daí ele engrena numa carreira como pesquisador, como professor, e é onde se inicia, né, a partir de 1990, mais ou menos, o seu quase total ostracismo relativo aos quadrinhos. A Avenida Paulista, ela é inaugurada em 1891. O próprio nome, Avenida Paulista, é uma homenagem ao povo paulista, né? Foi uma ideia do seu idealizador, Joaquim Eugênio de Lima, que recusou a sugestão de dar seu nome para a avenida. É um nome que é dado no momento em que se fortalece essa ideologia de paulistanidade, que a gente já vai ver daqui a pouco. O que mais? Ela é também um marco na paisagem desde muito antes da sua inauguração, né? O seu acidente geográfico, um acidente dominante nos arredores de São Paulo, é o Alto do Caguaçu ou Mata Grande. Por aquela cumeira também passa o caminho da Real Grandeza, que leva o gado ao matador de Vila Mariana, e é o começo dos caminhos que ligam São Paulo à Bacia do Prata e ao sul do Brasil. A Avenida Paulista é, desde antes da sua inauguração, um palco de modernidade. Já era servida por bonde no próprio ano da sua inauguração. É eletrificada em 1900, primeira via pública asfaltada da cidade em 1909, o primeiro túnel não é na Avenida Paulista, mas passa por baixo dela, que é o da 9 de julho, em 1938. Outras expressões de modernidade, alargamento da rua, instâncias de verticalização da cidade, que mais? A questão do paisagismo na década de 70, a instalação do metrô que não começa na Paulista, mas cuja chegada na Paulista é cercada de muita expectativa, mesmo o caso das ciclovias em 2015, enfim. Além de palco de modernidade, é um local de condensação de memória da cidade, com construções de épocas variadas, dando por vezes, uma falsa noção tanto de memória quanto de modernidade. A gente vai tentar falar isso um pouco para frente, assim se der. Foi uma avenida eleita símbolo da cidade de São Paulo, pouco antes do seu centenário, em 1990, por iniciativa de uma emissora de televisão e de um banco privado. Falando um pouco de paulistanidade, né? Se trata de uma ideologia que ganha força a partir do período de propaganda republicana em finais do século XIX e coincide com a ascensão econômica da elite cafeeira paulista a partir do início da década de 1870. Ela é uma ferramenta de legitimação dessa elite cafeeira, ela funciona como um instrumento de superação do arrivismo dessa elite, que ela se fortalece tardiamente em relação a outras oligarquias. Também funciona como a reivindicação de uma centralidade paulista na formação do Brasil e da brasilidade em algumas instâncias. Acompanha a trajetória política dessa elite paulista a partir da proclamação da República, um pouco antes, acompanha a sua ascensão na Primeira República, a sua queda na Revolução de 1930, depois na derrota militar de 1932, e está presente também no seu processo de assimilação, em que essa elite ela se funde a outras elites no processo de formação de uma elite brasileira. Não se trata de uma única ideologia, são várias narrativas aí em disputa, não é consensual em todos os seus momentos, mas um dos pontos em comum, né, com todas essas formulações, é o discurso de uma São Paulo depositária da modernidade brasileira, de um projeto de modernidade brasileira. A temática paulista
identificada no processo de pesquisa, ela se torna bastante clara na medida em que eu vou me familiarizando mais com a obra de Luiz G. Ela tem o seu ponto de partida visual nessa história em quadrinhos, Subterranean Snacks, que ele produz em 1975 durante uma estada em Londres. É nela que ele faz pela primeira vez um esforço consciente de retratar a paisagem urbana, a realidade urbana. Ele vê os efeitos desse seu esforço nos leitores da história e aos poucos vai chegando à conclusão que esse é um esforço que faz mais sentido no Brasil do que na Inglaterra, onde ele estava no momento. Ele vai colocar essa percepção em prática pela primeira vez numa história de 76, Gino Amleto Meneghetti, que é publicada no suplemento especial de quadrinhos do jornal Versus. É uma história em que ele retrata São Paulo da década de 1920 e retrata um episódio em que o Meneghetti foge da polícia, pulando por telhados, que ajuda a transformar o Meneghetti numa lenda paulistana, principalmente na primeira metade do século XX. Um esforço, é uma temática também decorrente da percepção do Luiz G de um contexto de mudança econômica, política e populacional. Na economia, o Brasil acabava de passar por um surto de crescimento econômico sem precedentes, no período de 68 a 73, chamado Milagre Econômico. Um crescimento que foi, em parte, liderado pela indústria automobilística, concentrada em São Paulo, principalmente. Na política, uma percepção de mudança de eixo de poder também, com o Rio de Janeiro deixando de ser capital política do país em 60, mas não deixando de ser a capital irradiante, nas palavras do Shevchenko. São Paulo vai assumindo gradativamente o posto de principal centro do país, graças, em boa parte, ao fato de ser capaz de produzir, coletar, classificar informações próprias e de outros e distribuí-las e administrá-las de acordo com seus próprios interesses. Palavras de Milton Santos, de 1993. Uma mudança também populacional. No ano em que o Rio de Janeiro deixa de ser a capital, ele também é suplantado como a maior cidade do país por São Paulo, pela primeira vez, e 10 anos depois o IBGE vai indicar que a população urbana brasileira, ela torna-se maior que a sua população rural. Essa temática paulista vai ser mais tarde reunida num álbum, quase toda ela, chamado Território de Bravos, de 1993, e ela vai ter mais ou menos a sua, como se fosse a sua conclusão, o seu amarramento, né, em fragmentos completos, que é essa história em quadrinhos de 1991. Aqui uma listagem desse recorte, né, não incluído fragmentos completos, começando em Gino Amleto Meneghetti, depois Quem Matou Papai Noel, que é uma história que sai no Movimento, em 77, depois é redesenhada para o Quadrinhos em Fúria, que é o segundo álbum do Luiz G. Voo Cego, de 79, é um passeio pelos marcos urbanos de São Paulo, publicado em capítulo no Jornal da República. Tubarões Voadores, de 84, depois transformado em álbum do Arrigo Barnabé, é uma dessas histórias, acho, talvez uma das mais conhecidas do Luiz G. Entradas e Bandeiras, de 85, publicado no primeiro número de Chiclete com Banana, vai estar nas origens, depois de fragmentos completos, como a gente vai ver daqui a pouco. Editorial para a revista Circo e Futebol, as duas publicadas no primeiro número da revista Circo, em 1986. Uma delas procura relacionar essa questão de modernidade com o uso de quadrinhos no tratamento de assuntos mais sérios, adultos, contemporâneos. Futebol é um retrato de uma urbanidade mais nostálgica. Uma História de Amor, de 1987, é uma homenagem que ele faz ao gravador Marcelo Grasman. E Errare Marciano Mestre, também de 87, é uma paródia ao episódio do Grito do Ipiranga, uma forma de se relacionar a São Paulo também. A revista Goodyear, no momento em que Fragmentos Completos é publicada, em 1991, ela é uma revista que acabara de ser reformulada por iniciativa da jornalista Célia Cambraia, que trabalhava na Goodyear desde a década anterior, em conjunto com Cyril Walter, que é a pessoa que dirige o Departamento de Relações Públicas da multinacional. Ela é, antes de mais nada, uma ferramenta de relações públicas, mas existe uma percepção de que, para ela funcionar bem como esse instrumento de apresentação da Goodyear, ela precisa, antes de mais nada,
de liberdade nas pautas, liberdade visual. A redação da Goodyear ela não é forçada a nada, a diretoria da Goodyear nunca intervém nessas pautas, porque eles entendem que é uma forma da revista sobressair. Claro que tem coisa da Goodyear lá no meio, mas não é o carro-chefe normalmente. É uma revista feita com grande aporte de dinheiro. Rosângela Peta, que é uma jornalista que vai trabalhar a partir de 88 na revista, menciona $250 mil por edição, né? Ao mesmo tempo, ela precisa ser produzida numa estrutura precária, a partir de uma estrutura precária. Nas melhores épocas, é uma equipe enxuta e no seu começo é precário mesmo. Eles não têm telefone, mal tem máquina de escrever, tem relato da pessoa sentada em botijão de gás, encomendando fotografia de orelhão, esse tipo de coisa. Fragmentos completos saem na edição de outubro, novembro e dezembro da revista Goodyear. Sempre foi conhecida como Avenida Paulista desde o seu lançamento. Fragmentos completos é um nome que nunca pegou, né? É uma história feita a partir de uma ideia que surge da leitura de entradas e bandeiras por parte da Rosângela Peta. É uma história em que o Luiz G. ele faz um monumento às bandeiras do Vitor Brecheret. O pessoal às vezes chama de Deixa que eu empurro, né? Tem uns apelidos assim. Esse monumento adquire vida e sai perambulando pela madrugada de São Paulo, né? Ela achou que para Paulista podia ser feito alguma coisa meio maluca, meio diferente, não precisava ser essa coisa de reportagem, com fotografia, de casarão, esse tipo de coisa. Ela não deixa de ter uma certa razão, porque essa é uma história que consegue atender a uma demanda de uma transcendência do tema Avenida Paulista. O próprio Luiz G. vai falar anos mais tarde, né? Se vai fazer a reportagem, fala lá casarão, fala de Barão do Café, mostra o prédio envidraçado e vai ser mais uma reportagem no meio de várias que são publicadas nessa época, né? Fragmentos completos consegue sobressair em relação a todo esse material produzido. Foi reeditada em 2012 como álbum pela Companhia das Letras. A gente já vai falar um pouco mais dele aqui, né? Uma questão importante no seu processo de produção foi o desafio da superação da impessoalidade versus a manutenção da autoralidade. O que eu estou tentando falar aqui? Trata-se, antes de mais nada, de uma história, de uma visão pessoal do Luiz Dias sobre o tema, ao mesmo tempo que ele foi obrigado a formar uma equipe para dar conta desse trabalho. Muitas páginas, um trabalho complexo, sozinho ele não ia ter condições, né? Como é que ele gerencia isso, né? Então, essa questão do autoral versus o impessoal. Uma outra questão importante é o processo de sobreposição de camadas, que confere à história em quadrinhos uma plasticidade singular, né? O Oswaldo Pavanelli menciona a sua cor única, né? Ele também considera que é uma história em quadrinhos sem originais. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que ela não tem um único original, né? Isso é parte do processo de produção de fragmentos completos. Cada página tem pelo menos 3 originais, um de linhas, um de volumes em preto e branco, e um terceiro original colorido que se combinam para resultar na página que efetivamente é impressa e produzida. Utiliza-se de técnicas de desenho industrial e arquitetura, também essa questão impessoal versus autoral, né? Tanto na parte da instrumentação, usa muito bolômetro, gabarito de curva, gabarito de elipse, réguas diversas, régua paralela, prancheta, etc., canetas, quanto também na questão do código visual. Fragmentos completos. Usa algumas coisas dos códigos visuais de desenho industrial e arquitetura, né, como o uso de, por exemplo, perspectiva cônica com ponto de fuga, algumas construções que chegam a lembrar um pouco projeção ortogonal, alguns códigos de representação afins com arquitetura e assim por diante. Trata-se também de uma exceção absoluta na produção de quadrinhos de Luiz G., uma história em quadrinhos de mais de 60 páginas, em papel encorpado, toda colorida, numa revista de empresa, não tinha para comprar em banca, não tinha para comprar em livraria. Se você quisesse, você tinha que ir atrás e ter sorte. Fragmentos completos também reúne algumas narrativas que estão presentes em boa parte daquele recorte que eu mostrei anteriormente, né? E estão elencadas aqui. Nostalgia e Memória Paulista, aqui é um entendimento meu, assim, né? Funcionando como parte de uma intenção
de uma construção de ponto de partida para essa historicidade, para essa epopeia paulista. A modernidade que se expressa na construção dessa visualidade urbana contemporânea, tendo São Paulo como seu grande expoente, a sua grande vitrine. Ele fala um pouco também da questão do novo trabalho, relacionando essa narrativa ao processo de superação de Fordismo e Taylorismo, então em curso em várias economias industrializadas do terceiro mundo, fazendo apologia de terceirização, horizontalidade, descentralização de formas de produção e assim por diante. Parte dessas narrativas vai ser revista na sua reedição de 2012, principalmente aquelas relacionadas a uma certa utopia tecnológica, que é retratada no final da história em quadrinhos e que mostra as pessoas tendo mais domínio do seu tempo, né, vivendo uma vida mais repleta de significado, de realizações, em processos variados, aí, tornados possíveis pela adoção de tecnologia. A marca urbana também se torna aí um fio condutor dessa pesquisa, né? A leitura de fragmentos completos mostra alguns componentes importantes dessa marca urbana. Ela corresponde ao refinamento também dessa obsessão de Luiz G, que norteia boa parte da produção dele e norteia também a produção de fragmentos completos. O elemento humano, ao mesmo tempo que ajuda a conduzir a história em quadrinhos, na maior parte das vezes é representado de forma simplificada ou mesmo esquemática. E aí ele funciona um pouco da mesma forma como nas representações arquitetônicas. Em alguns momentos você vai ver que não passam de silhuetas, né, as figuras humanas. Nunca se sobrepondo aos elementos arquitetônicos, aos elementos urbanos, né? A máquina também é vista aqui como grande arauto de mudanças, dos processos históricos, evolutivos da avenida e da cidade. Nesse ponto, Fragmentos Completos é uma história altamente determinista tecnologicamente, ao se atrelar nesse paralelismo entre as transformações, porque passa a avenida, e a tecnologia, né? Alguns exemplos são as passagens da ascensão econômica e industrial de São Paulo, na alegoria das indústrias Matarazzo, do surgimento do conjunto nacional que marca a mudança de uso da avenida, que deixa de ser exclusivamente residencial. Todos esses momentos, em outros também, as máquinas, a tecnologia está presente, está ajudando a conduzir essa narrativa, essa história. E o espaço urbano, finalmente, é o lugar onde a história se realiza, né? Onde ela se realiza plenamente, é onde o Luiz G consegue operar suas intervenções urbanas imaginárias, como ele mesmo coloca, que ele já tinha feito em outras instâncias. É o lugar onde ele consegue realizar o projeto pessoal de transformar São Paulo na sua grande personagem, né? Ou pelo menos de uma parte da sua produção em história em quadrinhos. Para terminar, algumas considerações. Fragmentos Completos, com o seu maravilhamento pela tecnologia, é uma história, é uma obra fortemente marcada por essa visão determinista da tecnologia, né? Também, como outras histórias que foram relacionadas antes, ela é fortemente engajada, política, tanto política quanto ideologicamente. No lado político, ela procura se colocar em relação a questões importantes do seu tempo, tanto Fragmentos Completos quanto outras histórias em diferentes momentos, né? Luiz G é um cara que está sempre falando das grandes questões políticas, né, do momento em que ele produz as suas histórias. Ele se reporta à redemocratização, ele fala da violência urbana, fala da questão do crescimento desordenado das cidades e assim por diante, né? Na parte da ideologia, se alinha fortemente às ideias de paulistanidade, que colocam São Paulo como grande centro, grande protagonista brasileiro do século XX, ao mesmo tempo em que ele não aceita tacitamente essas ideologias. Ele também procura se colocar criticamente, né? Não é uma coisa, como a gente fala às vezes na academia, né, de comer com farinha, isso, né? Mas ele está, em última instância, alinhado ideologicamente, né, com essa visão de paulistanidade. Fragmentos Completos, eu acho, aí a minha conclusão aqui, né,
que pode ser vista como de certa forma, como uma convergência de modernidades, né? A modernidade em Luiz Gê entendida com o seu alinhamento ideológico à paulistanidade, no que essa representa um projeto de modernidade brasileiro. Também na questão da adoção e do uso dos quadrinhos como uma linguagem capaz de tratar de assuntos sérios, né, deixando de lado um pouco aquela questão, aquela coisa de estar sempre ligado ao universo infanto-juvenil ou a uma cultura inferior, né, subcultura, e uma modernidade vista na revista Godia como meios para alcançar a sua pretensão de modernidade, a sua intenção de funcionar como um instrumento de relações públicas da sua multinacional, né, da multinacional que a financia, né, buscando para isso tratar de assuntos contemporâneos, atuais, relevantes, né, cosmopolitas. São duas modernidades que se combinam, se completam, se articulam, reforçam, na elaboração de uma história em quadrinhos que trata de questões relevantes do Brasil de finais do século XX, né, passando por todo o século XX, iniciando no final do século XIX, e que em muitos pontos aí tratados continuam relevantes, não foram ainda superados, né? E é isso. Obrigado.